Olá, sexto ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, nós estamos aí na semana próxima à prova e a gente vai fazer aí um resumo, revendo alguns assuntos da folha dessa semana, ok? Está relacionado à prova também. Então vamos lá rever alguns assuntos. A gente hoje vai estar vendo sobre os tipos de rochas, os tipos de relevo e a questão da água, a dinâmica da água que acontece no nosso planeta, ok? Então vamos lá, a gente vai começar na página 330 para rever aí esse conteúdo. Vou compartilhar aqui a tela com a página do livro e para você acompanhar, abra aí seu livro na página 330 que a gente vai junto. Então vamos lá, nosso primeiro assunto é sobre as rochas, né? Formação das rochas, tipo de rocha e a classificação dela de acordo com a sua formação. Então, como a gente viu, né? A gente já estudou essa aí, cada tipo de rocha passou por um processo de formação. A gente tem aí os três principais tipos. Vamos dar uma lida aí na página, tá? 330. Então, tipos de rochas. A superfície terrestre é constituída de diferentes tipos de rochas. As rochas são compostas por minerais de características distintas e que se diferenciam uma das outras pelo tipo de mineral ou minerais que as constituem. Então, rocha, né? Destacar aqui. Ó, as rochas, elas são compostas de minerais com características distintas, por isso que tem rochas distintas, que se diferenciam uma das outras pelo tipo de mineral ou minerais que as constituem, né? Então, a rocha é formada pelo agregado de minerais, né? Pode ser de um mineral só, pode ser de minerais diversos que se agrupam ali, que se agregam e formam a rocha. Isso é que gera a composição da rocha. Então, ela, de acordo com o tipo de mineral, ou os tipos de minerais que vai agrupar ali, vai diferenciar as rochas. Então, a gente vai chegar aí nos três tipos principais, que foi o que a gente estudou. No segundo parágrafo, vamos fazer a leitura. Podemos encontrar três tipos de rochas: as ígneas, que também são chamadas de magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Esses são os três principais tipos. Vamos ver agora as características de cada um desses tipos, né? Na primeira figura aí, a gente tem as rochas magmáticas, que também são chamadas de ígneas, né? Pode ser ígneas ou pode ser magmática. Essas aqui, as magmáticas, elas formam-se basicamente em razão da solidificação da lava que chega à superfície terrestre e pela atividade vulcânica ou então pela solidificação do magma no interior da Terra, ok? Então, esse magma, né, quando está no interior da Terra, ele é chamado de magma. Quando sai no vulcão, a gente chama ele de lava. Então, esse material que faz parte lá do manto, quando ele se solidifica, ele se transforma numa rocha. Essa rocha é classificada como rocha magmática, ok? Que é a solidificação. Pode ser do magma ou pode ser da lava. A lava é o mesmo material que o magma, só que ele saiu, está na parte externa da Terra. Então, por isso que leva o nome de lava. E aí, tanto a lava quanto o magma, quando solidifica, ele forma a rocha magmática ou a rocha ígnea, que também pode ser chamada assim, de ígnea, ok? Então, como é que se forma a rocha magmática? Pela solidificação do magma ou pela solidificação da lava. Se houver a explicação de que é a solidificação do magma, já é o suficiente para ficar entendido, ok? Então, se tiver lá na questão, a solidificação do magma, ele vai gerar qual tipo de rocha? Rocha magmática ou rocha ígnea. Vamos para a segunda aí. Rocha metamórfica. Elas formam-se de rochas
que, quando submetida a variações de temperatura e pressão, tem seus minerais alterados. Assim, a rocha ígnea ou a rocha magmática e as sedimentares podem ser alteradas e transformar em rochas metamórficas, como o mármore e o granito. Então, pode ser qualquer uma das rochas, seja magmática ou seja a rocha sedimentar, que é a próxima que a gente vai ler. Quando ela passa por esse processo aqui, ó, quando ela é submetida a variações de temperatura e pressão, ela tem seus minerais alterados, formando-se em uma nova rocha. Aí, essa nova rocha vai ser classificada como rocha metamórfica. Então, a rocha magmática ou a rocha sedimentar, que é submetida a variações de pressão e temperatura, ela se forma na rocha metamórfica. Vamos para a próxima. Rocha sedimentar. Então, as rochas sedimentares são formadas pela compactação de sedimentos provenientes de outras rochas e também de restos de animais e vegetais. Os sedimentos que se desprendem das rochas depositam-se principalmente nas partes mais baixas do relevo, formando aí camadas que, ao longo do tempo, são compactadas por novas camadas de sedimentos. Em razão da pressão exercida pelo peso das camadas superiores, as porções mais profundas dos sedimentos passam por transformações, originando novas rochas, como aí o siltito ou calcário. Então, as rochas que estão na área mais elevada, aqui a gente tem um exemplo aqui de um relevo. Deixa eu aumentar a imagem para você ver. Deixa eu chegar para cá, ó. Então, os desgastes que ocorrem em determinada área elevada, ele vai sendo depositado em uma parte mais baixa. Quando eles são depositados aqui, esse material que é depositado na parte de baixo, ele fica aqui também, ó, com outros materiais em cima, forçando ele, fazendo com que esse sedimento aqui, ó, que vieram de outras rochas, seja compactado. E aí se transforma em uma nova rocha, né? Ou se transforma em uma rocha. É formado por sedimento, né? Vem sedimentos de uma área mais elevada, que pode ser de montanha, de planalto, que vai se acumulando nessa área aí da superfície e vai formando outra rocha. Então, a rocha magmática ela é formada pela solidificação do magma. A rocha metamórfica, ela é a rocha, uma rocha anterior que era magmática ou sedimentar e foi submetida a pressão e temperatura e se transformou na rocha metamórfica, e a rocha sedimentar é a rocha que foi formada a partir de sedimentos provenientes de outras rochas, e assim como o resto de animais e vegetais, que acabou sendo compactada, ok? Então, uma é feita por sedimentos que vêm de outras rochas, a outra é feita pela solidificação do magma, e a outra é uma rocha que foi submetida a pressão e temperatura, se transformando numa nova rocha, que essa é a metamórfica. Agora vamos para a página 334. A gente vai falar das formas de relevo. Vamos lá, formas de relevo. As 4 principais formas de relevo que observamos na superfície terrestre podem ser classificadas em depressão, planalto, planície e montanhas. Então, de geral, na superfície da Terra, a gente tem aí 4 formas de relevo, né? Planalto, planície, depressão e montanhas. Dessas 4 formas, cada uma tem a sua característica, né? Primeiro que está aqui são as depressões, que são porções da superfície da Terra, em geral plana, que apresentam altitudes, apresentam altitudes inferiores
as áreas em seu entorno, ok? Então, as depressões é a parte do relevo que apresentam altitudes inferiores em relação às áreas ao seu entorno, ok? Em seu entorno, à sua volta. Quando sua altitude está acima do nível do mar, essa depressão ela vai ser chamada de absoluta. Não, relativa. Desculpa aqui. Quando está, no caso aqui a primeira é acima do nível do mar. Quando você tem uma depressão, que essa depressão está acima do nível do mar, ela é chamada de relativa. Quando essa depressão está abaixo do nível do mar, ela é chamada de absoluta, ok? Primeira coisa que tem é a gente marcar o que é depressão. São partes do relevo que apresentam altitudes inferiores às das áreas em seu entorno. E depois é verificar a diferença entre depressão absoluta e depressão relativa. A depressão relativa está acima do nível do mar e a depressão absoluta está abaixo do nível do mar. Planalto. Planalto constitui formas de relevos irregulares. Deixa eu voltar aqui. Formas de relevo irregulares que apresentam áreas mais planas ou acidentadas e com altitudes variáveis. São áreas que resultam de antigos e intensos processos erosivos, ok? São áreas que resultam de antigos e intensos processos erosivos, além de normalmente estarem sujeitas a sofrer mais desgastes que os terrenos em seu entorno. Então, primeiro, formas de relevos irregulares, planalto, né? Formas de relevos irregulares. E uma das principais características para diferenciar o planalto dos outros relevos é que ele sofre mais desgaste que os terrenos em seu entorno, ok? Ou seja, o planalto sofre erosão, passa por processo de desgaste, que é uma característica marcante do planalto. E as planícies, que são formas de relevo basicamente planas, que em geral apresentam áreas pouco elevadas. Vamos lá. Área pouco elevada, característica da planície, em relação ao nível do mar, de origem sedimentar, essas áreas recebem, característica marcante, recebem constantemente grande quantidade de sedimentos provenientes de outros terrenos. Então, olha só, comparando planalto com planície, o planalto ele passa por processo de desgaste, né? O que caracteriza mais ele aqui é o processo de erosão e desgaste. Deixa eu circular aqui. Planalto, que marca ele que ele passa por um processo de erosão e desgaste. A planície, ela passa por um processo de receber, áreas que recebem constantemente grande quantidade de sedimento. Então, onde ocorre deposição, ou seja, depósito de sedimentos, onde eles recebem sedimento, normalmente isso acontece nas planícies. Onde eles perdem sedimentos, que ocorre o processo de erosão e desgaste, normalmente isso acontece nos planaltos. E agora, por último, a gente vai ver a montanha. As montanhas possuem maiores altitudes do planeta. A primeira característica aí, maiores altitudes do planeta. Ou seja, se a gente estiver falando sobre relevo, qual o relevo que apresenta, quais os relevos que apresentam maiores altitudes do planeta? As montanhas. Elas são desgastadas pela intensa ação dos agentes naturais, como água, vento, calor, sol, gerando sedimentos que depositam nos terrenos mais baixos. Em geral, essas formações estão organizadas em cadeias, isto é, formam um conjunto de montanhas dispostas umas próximas das outras, ok? Então, normalmente formam cadeias, né, que são cadeias de montanhas, e um detalhe que aqui só tem o exemplo aqui, a foto da Cordilheira dos Andes, no Peru, assim como a Cordilheira do Himalaia também, é um conjunto de montanhas, e essas
formas de relevo, elas têm uma característica também que é bom destacar. Elas ainda estão em um processo de formação. Então, ainda se encontra em formação, ok? Além de serem as maiores altitudes, tá organizado em cadeia, elas ainda estão em processo de formação, porque é considerado uma forma recente de relevo e que ainda está em formação. Vamos para o próximo, página 341. Agora a gente vai falar do ciclo da água. 341. Aqui, 341. Então, a gente tem aí a questão da água que a gente já viu, né? Uma das coisas que a gente fala sobre a água é que as pessoas discutem se a água é algo que vai acabar ou não vai acabar. E a gente estudou e usa aí esse exemplo do ciclo da água para mostrar que a água não vai acabar. A água potável é que está cada vez em menor quantidade, mas a água continua sempre a mesma. Ela precisa ser preservada para se manter limpa e para que a gente consiga ter acesso, alcançar ela nos lugares circulando na área do continente, né? Mas a quantidade de água no mundo é a mesma e vai permanecer a mesma. Ela só precisa ser preservada na qualidade de uso, para que a gente não deixe de ter na qualidade de uso. Então vamos lá. Ciclo da água. Podemos encontrar água nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No entanto, seu estado físico pode ser alterado por diferentes fenômenos, como a ação da energia solar passando pelos 3 estados físicos. A essa dinâmica que a água mantém em nosso planeta, denominamos ciclo da água. E aí a gente vai ver aqui, ó. Aqui tem 4 etapas desse ciclo da água, aonde ela evapora, ó, tem a marca aqui, ó. Ela está na superfície, ela evapora. Ao vir para cá, para o céu, para a atmosfera, ela forma as nuvens, né? As gotículas d'água que vai suspensa no ar, vai evaporando, ela vai se juntando aqui, formando aqui as nuvens. Quando ela está carregada demais, ela precipita, né? Cai em forma de quê? Em forma de chuva. E quando está na superfície, ela vai passar por um processo de absorção, né? O solo absorve, e outra ela vai passar pelo escoamento, né? Uma outra parte ela vai escoar, ou seja, vai pelos rios, vai por cima da superfície, até se juntar no mar, ou numa lagoa, e depois de estar aqui espalhada na superfície, ela volta de novo, quando tem o sol aquece a superfície, ela evapora, forma nuvem de novo, cai em forma de chuva e de novo está na superfície aí, que pode passar por um processo de absorção ou pode passar por um processo de escoamento. Essas são as etapas da água. Em relação a ela estar na superfície da Terra, a gente não usou. A gente citou o exemplo que as principais etapas do ciclo da água, que a gente está falando do movimento que ela faz, né? A gente usou aí a evaporação, a condensação, que é a formação de nuvens, e a precipitação, que é a chuva. Então, as 3 principais fases do ciclo da água é evaporação, formação de nuvens e a precipitação, que é cair em forma de chuva, ok? Então, esses exemplos desses estudos que a gente reviu hoje, a gente vai falar das formas de relevo, né? E analisando aí, principalmente, destacando, a pergunta que tem para vocês é: quais as formas de relevo que se caracterizam por serem irregulares e por estarem sujeitas a sofrer mais desgaste do que os terrenos ao seu entorno? Então, como a gente viu lá, a
forma de relevo que sofre mais desgaste, ou seja, que passa por erosão, onde a erosão é maior do que aquelas que ocorrem no seu entorno, nos outros relevos à sua volta, essa é a forma de relevo chamada de planal. Essa é a primeira questão da folha. E a segunda é como são chamadas rochas que foram submetidas a variações de temperatura e pressão e teve seus minerais alterados, transformando-se em uma nova rocha. Essa aí é o tipo de rocha chamada de metamórfica. Passou por uma transformação metamórfica. E o terceiro é, considerando os estudos sobre o planeta Terra, quais são as 3 etapas do ciclo da água. Então, dentro das 3 etapas que a gente colocou como principais, a primeira é a evaporação, a segunda é a formação de nuvens, que lá no livro também está condensação, e a terceira é a precipitação, que é cair em forma de chuva. Então, as 3 etapas são essas: evaporação, condensação e precipitação. Ok? Essa foi nossa aula. Até a próxima. Então, faça a tua atividade e envia para o colégio que a gente precisa ver. Valeu? Precisa ser contado lá que você está participando da aula. Então, ok. Um abraço para vocês. Até a próxima aula.